Finalmente apareceu a tão sonhada evidência que faltava para que o juiz Sérgio Moro e muitos outros fizessem a tão sonhada prisão de Lula, ou melhor, o pedido de prisão de Lula. É que o Léo Pinheiro, que era sócio da empresa AOS, aliás, OAS, né, essa empresa que participava de esquema de corrupção na Lava Jato, ele afirmou então que sim, o triplex era do Lula, diz Léo Pinheiro a Sérgio Moro. Inclusive tem um depoimento aqui com tudo. Interessante que esse site aqui, que é o Notícias Agrícolas, imagina, até o site de notícia agrícola está na expectativa de publicar alguma coisa que finalmente o Lula foi preso. Interessante que ele fala aqui embaixo o seguinte: surge a chance da preventiva de Lula como exige torcida de Moro. Sim, meus caros, agora sim, dadas as escolhas do juiz Sérgio Moro e o modo como ele entende e aplica os fundamentos do direito, que inclusive não precisam estar de acordo com a lei no Brasil, surgiu a possibilidade dele decretar prisão preventiva de Lula, uma reivindicação conhecida do juiz admiradores. Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, tido como um dos amigões de Lula, entre os empreiteiros, fez até agora a mais grave acusação contra Lula. Já chegou a ponto antes de algumas considerações. E aí, eu vou deixar o link aqui das notícias para vocês, para que vocês possam ler. Esse outro site aqui, na mira da notícia, ele diz também que Léo Pinheiro entrega Lula para o juiz Sérgio Moro. Ainda diz o seguinte, que roubou até dentro da sua família. Imagina só, Lula entrou lá e roubou, sei lá, alguma coisa dentro da família dele lá, ou sei lá o que ele quer insinuar. Então existe sim uma expectativa, uma galera na torcida aí, torcendo para que Lula seja preso o mais rapidamente. Isso, será que tem alguma coisa ligada à eleição de 2018, que mostra o Lula cada vez mais na frente? Ou seja, parece que toda a Operação Lava Jato se concentra na prisão de Lula, já que conseguiu tirar Dilma da presidência e agora se concentra na prisão de Lula e finalmente ela seria completa. Bom, o que você acha desse caso aqui? Léo Pinheiro entrega Lula. A gente vai estudar nesse vídeo um pouco sobre essa questão, entender um pouco desse processo. Eu já vou resumir para você o seguinte: ao que tudo indica, o Léo Pinheiro não só vai ficar conhecido na história como alguém que participou de esquemas de corrupção, como também alguém que mentiu muito, quer dizer, como um mentiroso, ao que tudo indica aqui nos sites e links e na cronologia que eu vou apresentar a vocês. Então, meus amigos, sejam bem-vindos aqui ao canal Notícias Comentadas. Como eu falei a vocês, não liguem muito para a questão da qualidade do áudio, porque eu não estou na minha base, então estou viajando aí, esse áudio fica um pouco ruim. Aqui é o Morpheus que fala para você, também conhecido como Oráculo, e a gente vai comentar então essa notícia. Olha, pessoal, queria agradecer muito a vocês que mesmo nesse período que eu estou aqui meio que de ausência, o canal Notícias Comentadas continua crescendo muito e graças ao compartilhamento de vocês dos nossos vídeos, já somos aí mais de 31 mil inscritos no canal. E a gente vai crescer cada vez mais, sempre levando a lógica e o pensamento crítico, um pouco livre das emoções, para que a gente possa ter senso crítico de fato, analisar as coisas sem ficar ali numa espécie de torcida de futebol, torcendo para que fulano, tetrano seja preso e o outro fique livre e escape da cadeia. Então vamos ver isso aqui. Inclusive o pessoal que defende o Lula teve um revés aí com Paulo Henrique Amorim nos últimos dias, porque o Paulo Henrique Amorim se convenceu de que realmente agora foram apresentadas situações concretas, eu acho que inclusive até aqui a questão da OAS, né, que incriminam de fato o Lula, então não tem para onde sair. A questão é desse assim, bem aqui nesse site, aqui da revista Valor, diz que Léo Pinheiro, né, a revista Valor publicou no dia 20 de 4 de 2017 a notícia dizendo que Léo Pinheiro diz que Lula o orientou a destruir provas. Bom, uma coisa é o Léo Pinheiro falar que Lula roubou e não sei o que, o apartamento era do Lula e para lá. Ele pode falar o que ele quiser, ele pode dizer que não sei quem sabe, é homossexual, ele pode falar o que ele quiser. A questão é que ele tem que apresentar provas. Então você está lá dentro e tem que apresentar provas. A outra coisa a gente vai ver também o comportamento da justiça brasileira, porque o OAS lá atrás ele foi um camarada que inocentou o Lula e ele foi preso. E agora que ele está acusando o Lula, ele foi, digamos, a justiça absolveu o Léo Pinheiro num caso aí da Bancop. Então vamos entender isso passo a passo, tá? Como é que isso funciona? O Léo Pinheiro, ao ser pedido para apresentar as provas, ele disse: não, rapaz, o Lula é um cabra que é muito safado.
E aí ele é tão safado que ele me orientou a destruir as provas. Eu queria mostrar as provas para vocês, mas não tenho. Olha só o que aconteceu. Eu tinha lá, eu fiz telefonema, encontrei com ele, assinei papel, sabe? Passei o apartamento para ele, fiz tudo. E ele foi, inclusive, lá um monte de vezes. Nós fizemos tanta coisa pro Lula. Mas cadê as provas, Léo Pinheiro? Não tem, rapaz. Por quê? Porque o Lula é um monstro bem grandão que tem no mar. Me orientou a destruir as provas e eu destruí. E eu destruí as provas do Lula de maneira tão eficaz que eu esqueci de destruir as minhas, as provas que me incriminam no processo. Veja só você como é o negócio. Então é assim, apaguei as do Lula, não deu tempo para apagar as provas contra mim e nem contra os outros. Só apaguei só do Lula. Então, de forma resumida, é basicamente isso aqui que ele está falando, tá? Porque, bom, não conseguiu apresentar as provas. Muitos sites, inclusive, eles falam que, mas não tem nada não, porque aqui nesse vídeo você lembra daquele caso, né, do Dallagnol, aí, o Deltan Dallagnol, que ele diz, a gente não tem prova não, mas a gente tem convicção. No caso do Léo Pinheiro, ele não podia usar esse negócio que tem convicção, porque pô, você participou do processo, tem só convicção, não tem prova. Não, é porque aí tinha que usar outra desculpa. Aí ele usou essa, de que ele destruiu todas as provas que incriminavam Lula e só deixou as que incriminavam ele. Então, lembrem do caso da Polícia Federal aqui, que inclusive ele está lá nos braços aí da Polícia Federal. E a Polícia Federal, depois que fez essa ação aí, que só apresentou convicção e não apresentou prova, precisa de mais gente dentro desse contexto para criar um coral que não apresenta provas, só convicção, e às vezes quando não tem convicção, né, porque não há convicção, fala que destruiu as provas. Mais ou menos assim, vou te acusar de ter roubado teu vizinho, mas aí quando me pedirem as provas, eu vou dizer, destruir tudo. Quem? O próprio ladrão mandou eu destruir tudo. Foi mesmo, foi. Então tá bom, bora prender ele, né? Já que é assim, então, se ele mandou destruir prova, é um negócio complicado, né? E aí eu queria falar para vocês o seguinte. Alguns sites aqui, por exemplo, esse site aqui, diariodecanoas.com.br, Léo Pinheiro, que também está na expectativa, aqui na torcida, né? Olha, finalmente vão pegar. Ele já diz o seguinte, ele se adianta, Léo Pinheiro apresenta. Apresenta significa que o cara fez, apresenta documentos para provar acusações contra Lula. E logo embaixo, ele diz aqui, com cartas na manga, ex-presidente do ABET vai usar a agenda de encontros e viagens ao Guarujá. Quer dizer, vai usar ainda, futuro. Mas no título da notícia ele diz que já apresenta. É como, né? Para comprovar as acusações que fez na última quinta-feira, dia 20, ao juiz controlará, o empresário da construtora vai utilizar um conjunto de documentos para mostrar que falou a verdade. O conjunto de documentos que ele se refere aqui é a agenda do Léo Pinheiro. Esse é o conjunto. Né? Então ele diz que tem carta na manga, que é tanta prova, que tanta coisa, que tanta convicção, lista de 163 telefonemas para o Instituto Lula, não para o Lula, mas para o Instituto. Né? Então você vai entender por que agora o Léo Pinheiro está tão convicto. Um detalhe, pessoal. Então a Polícia Federal conhece todo o repertório do cara, né? Tem acesso aos e-mails, às mensagens de WhatsApp, de Facebook, de tudo que ele tiver escrito nesse aparelho. E o aparelho do Léo Pinheiro também foi pego aí pela Polícia Federal, assim como de outro. O fato é que o Léo Pinheiro está preso há mais de um ano. E até agora eles não conseguiram encontrar uma prova, mesmo com tecnologia de Israel, de não sei de onde, Estados Unidos, o Moro indo fazer curso, estágio lá na justiça lá dos Estados Unidos, de vez em quando, Polícia Federal também, mas ninguém conseguiu ainda encontrar a bendita prova que eles querem para eliminar o Lula da eleição presidencial de 2018. Tem que prender o Lula. Então, já que não conseguiram, vamos aos boatos, né? Vamos dizer, então, Léo Pinheiro, você fala que você tinha as provas, mas aí o cabra mandou você quebrar as provas, destruir, jogou no mar. Cadê o telefonema? Joguei no mar, rapaz, agora só tem a agenda lá que eu marquei. Bom, a agenda, lembrando que a agenda eu posso escrever depois também, não posso pegar uma agenda, eu compro amanhã uma agenda, e daí essa agenda, dou um jeito de conseguir uma agenda desse ano ou do ano passado. Aí eu vou escrevendo lá os compromissos e pronto, já serve de prova, beleza, né? Então, tá safo, é um negócio bem simples. E agora vamos
lembrar do caso do Léo Pinheiro. Olha, o Léo Pinheiro, a delação do Léo Pinheiro, que foi acusado lá dos crimes de corrupção no passado, esse vídeo nós publicamos em junho de 2016. A delação dele simplesmente parou, travou, depois que ele disse que o Lula não tinha nada a ver com peixe. Léo Pinheiro, que está acusando hoje Lula, é a mesma pessoa que inocentou o Lula. E aqui nesse vídeo vocês vão entender como foi que isso aconteceu. Só que quando ele fez isso, travou todo o processo, ele foi jogado na cadeia, esquece e você não vai mais sair daí. Por quê? Que mostra claramente que isso não servia para a Polícia Federal e para a justiça que está sendo praticada aí no Brasil. O caso do triplex do Lula está aqui nesse vídeo, bem completo, com 23 minutos. Vocês vão poder ver que o Lula está mostrando todo o histórico. O apartamento, nesse prédio, sim, existia uma reserva, porque a mulher do Lula, a dona Marisa, deu entrada na compra de um prédio. Então, quando a Bangkok fez lá o seu processo e os seus esquemas, lá está tudo explicado no vídeo, eles reservaram um apartamento para o Lula porque eles tinham dado entrada na compra de um apartamento. Só que depois eles mudaram o projeto do apartamento e a família do Lula disse, não vamos pegar desse jeito, não vamos pegar. Então, no momento que o Léo Pinheiro disse que estava reservado para o Lula, teve um momento que sim, que estava reservado. Só que eles recusaram, não quiseram, deixaram de pagar e receberam o dinheiro de volta. Né? Então, é engraçado que o Léo Pinheiro fala que, né, os jornais falam que entregou Lula, eles falam que o Léo Pinheiro está dizendo que estava reservado para o Lula. Mas não existe como provar que essa reserva era devido a uma propina, a alguma outra coisa, alguma coisa que o Lula teria feito diretamente para a OAS. Entende? Esse é um problema, porque uma coisa é o apartamento estar reservado para o Lula porque ele deu entrada na compra. Outra coisa está reservado para o Lula em contrapartida de algum processo de corrupção. E não tem provas contra isso. Então a notícia, a mídia está se limitando a dizer que o apartamento estava reservado para o Lula. Por quê? Ninguém está explicando. Nós só está dizendo que estava reservado para o Lula. Olha, defesa apresenta provas que o triplex não é de Lula, mas da OAS. Nesse vídeo aqui do advogado do Lula, o advogado Cristiano Zanin Martins, ele apresentou provas, inclusive documentos, inclusive no PowerPoint, ironicamente aí para a Polícia Federal, comprovando que muitas vezes a OAS, que afirma que agora o Léo Pinheiro está dizendo que era do Lula, não podia usar para nada, porque era do Lula. Mas eles usaram esse triplex como garantia de pagamento desde o momento que a OAS entrou em recuperação financeira. Bem aqui, ó, segundo quando apresentou, bem aqui, incluiu seus ativos. Olha, há papéis referentes ao plano de recuperação judicial do OAS, onde em setembro de 2015 a empreiteira incluía em seus ativos o apartamento 164A do edifício Solares no Guarujá, que seria de Lula. Quer dizer, eles falaram para o Léo Pinheiro, tá reservado para o Lula, não vende para ninguém. Mas, por outro lado, eles deram na justiça esse apartamento como garantia de pagamento das dívidas enroladas lá que eles tiveram, não conseguiram pagar as coisas. Então, deram calote não sei quem, não sei o que houve. O que você tem aí que possa dar de garantia? O apartamento. Rapaz, mas é do Lula. Não, mas dá isso aí de garantia. Nesse momento, a gente diz que é nosso, porque para você dar uma garantia que você tem algum bem para pagar uma dívida sua, ele tem que ser seu. Então, em um momento, a OAS diz, não é meu, entendeu? É meu. Por isso que eu vou dar de garantia. E lá na frente, para se livrar da cadeia, eu digo, não, rapaz, não é meu não, tá doido? Era do Lula. Quer dizer, o Léo Pinheiro está fazendo um papel aqui extremamente, como é que a gente pode dizer? Interrompa o vídeo agora e acrescente um adjetivo aí para o Léo Pinheiro. Porque uma hora diz uma coisa, quer dizer, uma hora faz uma coisa, o comportamento dele com provas cabíveis na justiça, que a empresa apresentou isso como prova, dizendo que poderia dar o apartamento para quitar suas dívidas, é o comportamento que pode ser provado, que o Lula, inclusive, não teve nem como mandar quebrar essa prova aí, né? Porque está na justiça. Por outro lado, ele chega e diz, não, rapaz, foi o Lula sim, mas ele mandou apagar as provas, não tem mais nenhuma, não tem como. Agora, só na minha conversa, você vai ter que acreditar em mim, né, como na Idade Média a igreja levou o pessoal a acreditar que um dia eles teriam um terreno fixo no céu, cercadinho, com um prédio de 2 andares e tudo certinho, então tem que acreditar do mesmo jeito, porque ele não tem provas. Por que não tem provas? Diferente da Polícia Federal que tem convicção, Lula
o monstro Lula mandou apagar as provas. Nesse outro site aqui, nesse outro link do Brasil 247, você vai lembrar que o Moro prende Léo Pinheiro, que faria delação da OAS. Quer dizer, quando ele foi, né, o juiz Sérgio Moro mandou prender ele. E depois que mandou prender, o tribunal impôs 26 anos de prisão a Léo Pinheiro. Agora vamos juntar os fatos. Tá? Quando o tribunal, em novembro de 2016, impôs 26 anos de prisão para Léo Pinheiro, aí o cara se viu desesperado. Bem aqui, ele tinha feito o quê? Ele tinha inocentado o Lula. Não temos aqui, ó, cadê? Bem aqui, ele tinha inocentado o Lula. Até porque ele não tinha prova. Não, o Lula não fez nada disso, tem nada a ver com isso, tem nada a ver com o Lula. Isso aqui em junho de 2016. O resultado: Sérgio Moro mandou prender Léo Pinheiro e depois o Léo Pinheiro foi condenado a 26 anos de prisão. Estranhamente, quando o Léo Pinheiro resolveu acusar Lula, dizendo que o apartamento era do Lula, acabou de sair um processo aqui na Justiça. Hoje é 22 de abril. Hoje é 22 de abril, tomara que não fale a data errada novamente, mas aqui nesse site, do dia 19 de abril, Justiça de São Paulo absolve Léo Pinheiro, Vacari e mais 10 réus no caso Bancop. No caso Bancop é justamente o caso que fala do triplex que seria de Lula. Quer dizer, todas as pessoas envolvidas no caso Bancop, que é esse caso aqui, foram inocentadas pela Justiça, dizendo, sabe o quê? Bem aqui embaixo tem, ó. Não há a minúcia necessária, tão somente alegações vagas, o que não pode ser aceito para prosseguimento de um feito criminal, pelo que também, por esse aspecto, o feito é fadado à absolvição sumária. A juíza nem sequer convocou testemunha, ela disse, olha, isso aqui é uma besteira tão grande que vocês fizeram, é uma falta de profissionalismo tão grande, que eu não vou nem escutar mais ninguém, já vou absolver logo todo mundo. Aí falar, mas e o Lula? O Lula, peraí, o Lula é aquele monstro lá que tem no mar, que mata as criancinhas, que aquele negócio todo. Não, isso daí vamos mandar para o Sérgio Moro, que o Sérgio Moro está precisando de mais provas, e apesar do Léo Pinheiro não ter prova concreta contra o Lula, mas ele tem a conversa. Não, e a conversa a gente já faz um pedido de prisão preventiva dizendo que o cara é perigoso, assim como ele fez com o Palocci. Lembra que eles prenderam o Palocci sem provas? Até agora não conseguiram provar nada contra o Palocci? Pois é, então dá para repetir. Então manda lá pro Lula. E todo o resto da cambada que estava envolvida nesse mesmo caso, não, absolve todo mundo, que todo mundo é inocente. Só o Lula sozinho é que pode ser culpado. Por quê? Pensem nas eleições. Basicamente é isso, pessoal. O resumo tem aqui 2 sites. O primeiro, é bom escutar a versão aqui do Lula. Então tem no site do Lula aqui, Fabricando uma Delação, Contradições e Pressão por uma Delação envolvendo Lula. Então tem uma sequência de tudo isso que eu falei também, no caso aqui publicado pelo pessoal aqui do site do Lula. E aqui eu acho que eles estão de parabéns. Não sei quando eles começaram a fazer essa construção da lógica, mas parece um trabalho muito bem parecido aqui com o que a gente faz aqui no Notícias Comentadas há um certo tempo. É preciso mostrar a lógica das coisas. O povo também não é burro. Quem sabe o próprio Zanin, o pessoal aqui de defesa do Lula, pudesse explicar isso, inclusive mostrando aí as provas, mostrando seus rostos, inclusive construindo. É preciso fazer uma campanha junto às redes sociais, porque assim, o pessoal do Lula tem toda uma mídia contra ele, interessada na prisão de Lula. Se o pessoal do Lula não fizer isso, o pessoal que acredita na inocência do Lula não der a cara e começar a mostrar, olha, isso aqui aconteceu assim, assim, vamos construir, ligar todos os pontos assim, assim, assado, então quem ganha nessa conversa é a mídia. E é o que o pessoal da Lava Jato e o Sérgio Moro vivem pedindo aí, a gente precisa do apoio de vocês, do apoio de vocês. É quase que pedindo, pelo amor de Deus, para a grande mídia, para a população ir para a rua, para que ele tenha argumento para fazer a prisão preventiva do Lula e evitar com isso que o Lula participe das eleições. Por quê? Porque há um grande interesse de capital nisso. Lula voltando, essa entrega que o Brasil está sofrendo aí nas mãos do Temer e do PSDB, essa entrega do Estado brasileiro, né, ela não aconteceria, isso seria interrompido. Para garantir que tenha sequência, é preciso prender o Lula.
E é o que está aparecendo aqui quando a gente começa a costurar os fatos. Então aqui leia também o site do Lula, mesmo que você seja um crítico do Lula, é interessante que você entenda a argumentação do Lula para poder criticá-lo. É preciso conhecer os dois lados da notícia. Aqui a gente mostra os dois lados. A gente mostra aqui o site Notícias Agrícolas, mas tem também a Globo, Estadão, Folha de São Paulo, tá todo mundo desesperado, fala, sabe, que nem criancinha, quando o pai vai dar um chocolate, ele fica todo nervosinho, rapaz, e agora o Lula vai pegar, o Lula vai... rapaz, o Temer, que 65 milhões, e o Aécio Neves, estão aqueles bilhões lá, cidade administrativa. Não, o Lula, fica todo mundo naquele desespero, né, publicando aí que finalmente agora vão pegar o Lula. Um outro site que publicou algo parecido é aqui o Cafezinho, o site do Cafezinho, né? Ele diz uma coisa interessante aqui embaixo, aqui o Bajonas Teixeira, ele fala o seguinte: primeiro, como não existe prova que incrimine Lula, ao invés disso ser suficiente para inocentá-lo, né? Claro, lógico, se não tem prova para prender o sujeito, você tem que inocentá-lo, velho. Você só pode prender alguém com provas. Né? Ao invés disso, Lula foi acusado de destruir as provas, ou seja, de ser um criminoso duplo que comete o crime e destrói as provas do seu crime cometido. Deu ordem para destruir as provas, para tentar tornar verossímil, e isso o Léo Pinheiro disse que seguia as instruções, que era orientado. Então foi orientado a destruir provas. Né? E bem aqui ele diz o seguinte: no entanto, Lula não mandou vender o triplex. A orientação que me foi passada naquela época foi que todo o assunto do mesmo jeito que você vinha conduzindo. O apartamento não pode ser comercializado, continua em nome da OAS, e depois a gente vai fazer para fazer a transferência do que for, de acordo com o Pinheiro, assim foi feito. Aí ele faz um comentário aqui, ó: mas que imbecil pediria para não vender a prova do crime e guardá-la para que mais à frente pudesse fazer a transferência? Isso está além da imaginação. É o seguinte, é porque, segundo Léo Pinheiro, Lula mandou destruir as provas, né, esse papelzinho e tal. Mas a prova essencial mesmo do crime, que era o triplex, o Lula não pediu para vender. Rapaz, vende isso, vamos acabar logo com essa história. Não, deixa aí, porque lá na frente a gente dá um jeito. Mais ou menos isso que o cara está falando. Entende? Ele deveria ter se livrado, então, do triplex. Ainda mais... bom, é isso aí. Faça o seu comentário aí, pessoal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. É sempre bom que a gente use alguma graminha da nossa inteligência para não comer as baboseiras que muitos sites que estão ali na torcida querem fazer e criar um espetáculo midiático aí nessa coisa do Lula. Tenha certeza que está todo mundo esperando aí dessa grande mídia, desse pessoal que é movimentado, que é movido por esse capital, está todo mundo na expectativa para que isso ocorra. Enquanto a população demonstra cada vez mais que elegeria Lula, inclusive agora na pesquisa, que é material para outro vídeo, ele seria eleito aí no primeiro turno. Deixe seu comentário, não esqueça de compartilhar os vídeos e não esqueça de sempre dar um pulinho aqui no canal Notícias Comentadas, porque sempre que possível eu vou estar aqui comentando e analisando o que acontece na vida política do Brasil e de outros países, tá certo? Então, pessoal, um grande abraço e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá!